é a onda que vem depois da T? É. Mas aí, aqui é Q, certo? Vem depois da P. Aqui é Q. Aqui é Q. Então, como que a gente define? A onda Q é a primeira deflexão negativa. Negativa depois da P. E a onda E? É a primeira deflexão positiva depois da P. Quando eu falo de deflexão, eu estou falando do complexo QRS. E a onda S? Segunda negativa depois da P. Então a Q, por definição, primeira deflexão negativa depois da P. Certo? A R, por definição, primeira deflexão positiva depois da P. E a S é a segunda deflexão negativa depois da P. Claro? P, certo? Aí Q, primeira deflexão negativa depois da P. R, primeira deflexão positiva depois da P. E S, segunda deflexão negativa depois da P. Isso daqui, gente. Qual que é o nome dessa onda? A primeira que eu desenhei. Q. Essa é a primeira deflexão negativa depois da P, certo? Certo. Qual que é o nome dessa deflexão? É, primeira deflexão positiva depois da P. Qual que é o nome dessa onda? S. Segunda deflexão negativa depois da P. Beleza. P. Qual que é o nome dessa onda? Q. Certo? Primeira deflexão negativa depois da P. Qual que é o nome dessa onda? E. Qual que é o nome dessa onda? Qual que é o nome dessa onda? Hã? Ai, letra S vem a T. É a T? Não. Que onda é essa, gente? S'. Certo? R, primeira deflexão positiva depois da P. R', segunda deflexão positiva depois da P. O linha vem quando eu tenho algo parecido antes. Então, por exemplo, aqui é R, aqui é R'. Aqui é S, aqui é S'. Beleza? Isso só por definição, porque o elétron vai aparecer para vocês bonitinho. P, Q, R, S, T. Às vezes não vai ter Q. Às vezes não vai ter S. E não significa que eu não tive início da atividade ventricular. Beleza? Certinho? Então tá bom. P, Q, R, S, T. Foi o que vocês falaram, né? Que existe de ondas no eletrocardiograma. O que mais, gente, que existe no eletrocardiograma que a gente consegue ver? Hã? Não, de ondas. Porque primeiro a gente fala de ondas, depois a gente fala dessas ondas nas derivações. Beleza? Estamos construindo o elétron. Temos P, que diz respeito à atividade dos dois átrios direito e esquerdo. Temos QRS, que diz respeito à despolarização ventricular. Certo? Temos o que mais? A onda T, que eu falei que era igual ao quê? Quem lembra? Não. Eu falei, gente, T e algum... ST e T dizem respeito à mesma coisa. ST e T dizem respeito à mesma coisa. O que eles dizem respeito? Gostei da... ST e T dizem respeito ao quê? Repolarização ventricular. A gente aprende que só T é igual a repolarização ventricular, né? Não é. ST e T dizem respeito à repolarização ventricular. Por quê? Lá no infarto, que é o que todo mundo aprende sobre o ST, certo? Lá no infarto, quando a gente tem supra, o supra nada mais é do que uma consequência da alteração da repolarização ventricular. A gente aprende que supra gera, o infarto gera supra, né? Ou INF. Isso nada mais é do que uma alteração da repolarização ventricular. Onde começa a alteração do infarto? Qual a primeira alteração? Em qual onda que a gente vê a primeira alteração do infarto, gente? ST? É na T.
Então o vozinho infartou. Para onde eu vou olhar? Para ST procurando supra? Não, é para T. Se a T estiver diferente da normal, e a gente vai descobrir qual é a normal, um contexto de dor torácica até que para o contrário é infarto. Existe um estudo recente do professor com quem eu escrevi o livro, do Alencar. Ele está propondo a mudança do nome da doença, de infarto com supra e sem supra, para oclusão coronária aguda e não oclusão coronária aguda. Porque quando eu falo de oclusão, eu falo da fisiopatologia da doença. Ocluiu a coronária, gerou alteração de repolarização ventricular. Aquela alteração de repolarização vai alterar primeiro a T e por último o ST. Quando eu olho só para o ST, eu estou deixando de avaliar 67% dos pacientes. 67% de 100 pacientes não apresentam supra quando tem infarto. Se fosse minha avó, eu não queria que ela tivesse 67%. Quando a gente olha para T, a gente diminui isso para 34%. É melhor que 67%, não é o ideal, mas é melhor que 67%. Então a primeira coisa que altera no contexto de repolarização ventricular é a T e não o ST. Mas todas as escolas médicas do Brasil ensinam supra e infra como infarto. Aqui, na UFO, na USP, em qualquer lugar do país. Beleza? A gente vai mudar. Aos poucos a gente vai mudar isso. P, QRS, ST e T dizem respeito à mesma coisa, a gente já descobriu. Que coisa é essa? Repolarização ventricular. A P diz respeito à despolarização atrial. Certo? Despolarização atrial. E a P, gente, ela é uma só, mas quando eu falo dela, eu tenho que pensar que tem duas ondas aqui. A P do átrio direito e a P do átrio esquerdo. Beleza? Qual que é a P do átrio direito e qual que é a P do átrio esquerdo? Melhor, onde o estímulo começa? No átrio direito ou no átrio esquerdo? Direito. Então a primeira P é do átrio. E a segunda P do átrio esquerdo. Quando eu olho para essa P, eu tenho que entender que existem duas P's aqui. A porção inicial dela corresponde ao átrio direito e a porção final corresponde ao átrio esquerdo. A porção inicial ao átrio direito, porque o nosso sinusal está localizado na porção posterolateral do átrio direito, mais em cima. A despolarização começa, toma o átrio esquerdo por meio de fibra de comunicação interatrial. Esse átrio esquerdo despolariza, o direito despolariza, o estímulo chega lá no átrio ventricular. Entra, roda, roda, roda e sai. Quando ele sai, ele toma a primeira célula ventricular, começa a contração dos ventrículos. O estímulo desce pelos ramos direito e esquerdo, depois termina na fibra de Purkinje. Começa no nosso sinusal, está no átrio direito. A P inicial é do átrio direito, certo? Se a P inicial é do átrio direito, as doenças do átrio direito, e aí eu falo de sobrecarga, elas vão afetar a porção inicial da onda P. Se a porção final da onda P é do átrio esquerdo, as doenças do átrio esquerdo, e eu falo de sobrecarga, elas vão afetar a porção final da onda P. Quando eu falo de sobrecarga, eu tenho que entrar em outro conceito para você entender, que é o seguinte. Eu estou no shopping, e aí tem aquele brinquedinho, sabe que você tem que dar o soco, que ele marca a pontuação? Sabe? Eu dei um soco de 50, ele vai marcar essa pontuação aqui, ó. Certo? Aí chega a Isabela e dá um soco de 100. Vai marcar uma pontuação maior ou menor? Maior. Aí chega a Jordana e dá um soco de 30. Vai marcar uma pontuação maior ou menor? Menor. Aí chega o João e dá um soco de 150. Vai marcar uma pontuação maior ou menor? Maior. Certo? O que é isso? O estímulo elétrico, quando ele é visto nascendo lá no nosso sinusal, na porção posterolateral do átrio direito, tomando os átrios direito e esquerdo, chegando no átrio ventricular, rodando, 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 rodando e descendo para os ventrículos, quando ele é visto, eu gero deflexões positivas ou negativas no eletrocardiograma, certo? Eu gero P, QRS, ST e T, positivos ou negativos de acordo com a aproximação ou afastamento dessa atividade elétrica.
Se o eletrodo vê essa atividade elétrica chegando, ele vai marcar uma deflexão positiva. Só que essa deflexão ela não é só marcada positiva ou negativamente. Ela é marcada de acordo com a intensidade do estímulo. A intensidade do estímulo gera variação no tamanho que eu marco esse estímulo no eletrocardiograma. Certo? Então, um exemplo. Minha avó, 73 anos, hipertensa, diabética, dislipidêmica, tabagista, depiocítica, em sobrecarga. Vocês acham que o eletro dela vai ter ondas mais compatíveis com a onda A ou com a onda B? De novo, minha avó, hipertensa, dislipidêmica, tabagista, depiocítica, com o coração trabalhando sob alta pressão porque ela é hipertensa, a vida inteira, só pancada, pancada, pancada. Vocês acham que o eletro dela vai ter ondas parecidas com a onda A ou com a onda B? B. Por quê? O eletrodo, os eletrodos que vêm aquele batimento, eles vêm com alta intensidade. Mas por quê? Só porque é força? Não. Hipertensão gera o quê? Hipertrofia ventricular. Se eu tenho hipertrofia, eu aumentei o número de células, certo? O cardiomiose não conduz a atividade elétrica? Se eu aumentei a quantidade de células, não estou aumentando a voltagem também da despolarização do estímulo? Com sobrecarga, aumenta o quê? A amplitude das coisas. Certo? Minha avó. Minha mãe tem 42 anos. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito problema com meus pais para eles cuidarem da saúde deles. Muita dificuldade. Pronto, pratica atividade física. Computação. Minha mãe é obesa, tem um IMC de 33. Cuidado com a pegadinha, tá? Eu falei que a minha avó, por ser hipertensa e ter sobrecarga, ela tem ondas grandes no eletrocardiograma, porque a pancada no brinquedo é muito maior. Minha mãe é obesa. As ondas dela são mais parecidas com a onda A ou com a onda B? É legal pra gente pensar isso. Porque a gente vai entender que nem toda amplitude aumentada é sobrecarga. Exame existe falso positivo e falso negativo. Minha mãe tem ondas mais parecidas com a onda A ou com a onda B? Vamos pensar. Minha avó não está dando a pancada muito forte? Mesmo que minha mãe dê a pancada muito forte, o brinquedo vai conseguir marcar? É como se ela tivesse com a luva, porque eu estou aumentando a distância entre o que vê o batimento, certo? E o batimento. Eu estou aumentando a distância entre isso. Então o tecido adiposo, ele afasta o eletrodo da atividade elétrica. E aí ele faz o que com a amplitude? Diminui. Entenderam? Agora, eu e meu irmão, nós temos a mesma idade. Ele é 11 meses só mais velho que eu. Meu irmão tem 27, eu tenho 26. Certo? Eu corro maratona. Corri 2 já. Treino, faço um volume semanal de 60 a 70 km por semana. Meu irmão está estudando agora para prestar vestibular. Nós não temos doença. Não que eu saiba. Mas meu último eletro deu algo parecido com isso daqui. Certo? Aí eu parei de correr. Residência, fudeu. Meu eletro era parecido com isso daqui. Tempos depois que eu parei de correr, meu eletro vai estar parecido com A ou com B? Justifica. Por que com A? Porque quando você estava correndo, você fazia mais carga. O cardio deve fortalecer a musculatura, então deve ficar mais parecida com B. Qual que é o seu nome? Maria Clara. Maria Clara falou o seguinte, ó, era parecido com A. Por quê? Fazia cardio, fortalecia a musculatura. De fato, o coração, você leva ele para academia, ele faz o quê? Ele responde bem. Tá? Ele responde bem. Só que aí você parou de usar. Você parou o cardio, a residência, fudeu com a sua vida.
E agora eu acho que ele está parecido com o B. Quem concorda com a Maria? Não, ao contrário. Com B ou com A? Com A, Quando com A, você com A, fazia perdão. cardio com B. Com B, isso. Agora você parou com A. Agora está parecendo com A. Quem concorda? Levanta a mão. Quem discorda? Levanta a mão. Quem não... Isso é o contrário. Por quê? Porque, tipo assim, seu coração já estava acostumado com aquele ritmo, aquela quantidade de sangue. Aí depois que você, vamos supor, você mudou para sedentário, você precisando fazer uma força maior. Qual que é o seu nome? A Clara falou o seguinte, ó. Não é o contrário, porque seu coração ele fazia força. Para manter a homeostase, o equilíbrio do que era antes, ele não precisa fazer mais força, uma vez que você não faz mais. Quem concorda? Quem discorda? Por que você discorda? Porque eu concordo mais com a resposta da Maria Clara. Stokes. Gostei. Muito bom. Gente, mais parecido com A. Por quê? Ah, eu lembro disso do cursinho, lei do uso e desuso, da Mark, né? Gente, eu não estou usando. Você foi pra academia 3 meses, certo? Você começa a ver o tríceps marcado, você fala, caralho, estou muito forte. Aí você começa a postar foto no Instagram, ó. Pra onde eu vou? Pra lá ou pra cá? Aí depois de um tempo você para. Como que vai ficar o músculo? Ele volta ao que era ou ele continua? Ele volta ao que era. O coração não volta ao que era, mas existe uma redução. Quando se diminui carga de treino, inclusive a gente, quando compete, você precisa ficar um tempo sem, porque o dano é muito grande. Então volta ao A. Agora, essa pergunta é boa. Minha avó. Tadinha da minha avó. Eu amo ela, gente. Nossa, minha avó é... Sério mesmo, minha avó é a minha paixão da vida. Porque eu fiz 3 anos de cursinho, né? E aí, quando eu tava no cursinho, eu vim pra Uberlândia porque um médico de São Paulo custeou minha vida aqui, né? Eu fiz cursinho popular lá em São Paulo, que é o Medicina. O Medicina quem dá aula são estudantes da Faculdade de Medicina da USP. É por esse motivo que eu fui pra lá, pra USP, e conheci a galera. E no Medicina tinha um professor que me ajudava. Ele pagava minha alimentação e transporte para o cursinho e eu na época trabalhava numa pizzaria de São Paulo. Eu sou espirreiro, né? Até hoje eu faço com o pessoal da minha sala. E aí, eu nasci e fui criado numa igreja, a congregação, não sei se vocês conhecem a congregação. Eu nasci e fui criado na congregação, aprendi violino, fui músico lá e tal. E quando eu comecei a estudar, eu me afastei um pouco da igreja, mais por necessidade. Eu trabalhava, estudava e tudo mais, e aí meu pai entendeu errado isso e mandou embora de casa. E aí eu fui morar com a minha avó e com o meu avô. Meu avô na época teve um AVC e minha avó não sabe escrever o nome dela, gente. E ela todo dia me acordava e falava assim, levanta meu filho, é teu futuro. Aquilo me dava uma força, assim, do além, para estudar, para curso. Então eu devo minha aprovação à minha avó e tudo que eu faço hoje é assim, muito por ela. Então eu amo minha avó. Mas ela é hipertensa, tabagista. Aí minha avó, o que acontece? Ela nasceu assim, ó, com o coração desse jeito, certo? Começou a ter uma alimentação totalmente irregular, aí o coração dela foi pro C, certo? Aí ela começou a fumar, problema da vida e tudo mais, o coração dela foi pro B. Aí, depois de um tempo, a gente foi lá, eu acompanhei minha avó em São Paulo, a gente fez um eco no hospital chamado Santa Marcelina. Fez o eco lá e viu lá, fração de ejeção de 32%. Porra, minha avó tá com insuficiência cardíaca, certo? Tá insuficiente a bomba. Uma fração de ejeção de 32% é o coração recebe 100 ml e só manda 32 para frente. Recebe 100 ml, a conta não fecha. Vai voltar um pouco, certo? Eu sei que agora ela tem insuficiência cardíaca. Eu sei que o coração dela era assim. Foi pra cá, e a última vez, há 10 anos que eu vi, ele tava assim. E aí hoje eu descobri que ela tem insuficiência cardíaca. Como tá o coração dela? Mais parecido com um A, um B ou com C? Se eu rodar outro eletro nela, depois de 10 anos, e o último eletro era assim, hoje ela tem insuficiência cardíaca, há 10 anos ela não tinha.
Com qual elétrico, com qual onda que vai estar parecido o elétron dela? Com a A, com a B ou com a C? Com a A? Essa pergunta é capciosa. E aí? Com a A, com a B ou com a C? Com a A? Ó, ela não tinha insuficiência cardíaca, agora ela tem. Há 10 anos o elétron dela era assim, ela só tinha sobrecarga, certo? A pancada só estava maior. Agora ela tem insuficiência. Está parecido com a A, com a B ou com a C se eu rodar o elétrico? Com a B. Acho que eu mudei de opinião, acho que eu não. Com a B, quem falou B? Quem acha que é B? Quem acha que é A? Quem acha que é C? Gente, parecido com a B. Por quê? Por quê? Quando a gente pensa em insuficiência, a gente pensa em perda de força da atividade elétrica. Não é. Vocês lembram de um gráfico que vocês tiveram provavelmente já na aula de fisiologia do mecanismo de Frank-Starling? Que eu estiro a fibra muscular cardíaca e ela responde. Eu estiro a fibra muscular cardíaca, ela responde. Eu estiro a fibra muscular cardíaca, ela responde. Só que chega um ponto em que essa fibra se torna disfuncional e ela deixa de responder. É por isso que as doenças crônicas levam à insuficiência cardíaca. Hipertensão não tratada vai levar à insuficiência cardíaca. Por quê? O coração vai sair do A e ele vai para o C. Ele vai sair do C e vai para o B. Certo? Só que chega uma hora que a fibra se torna disfuncional. A partir desse ponto, não existe mais funcionalidade. Eu aumentei o volume, mas não é o volume funcional. O volume continua lá. Por quê? A pressão continua alta. Entende? Que eu não deixei de ir na academia, eu continuo indo na academia, só que agora com o coração insuficiente. Eu aumentei a quantidade de fibras, só que essas fibras são disfuncionais. Então, se eu rodar um elétron nela, ela ainda vai ter a sobrecarga dela. Não é porque o coração está insuficiente que a onda vai estar baixa. A pancada continua sendo grande. Não é porque o coração está insuficiente que a pancada vai ser baixa. A pancada continua sendo grande. Por quê? O volume celular aumentou. Se aumentou o volume celular, é mais cardiomiócito. Se é mais cardiomiócito, é mais atividade de polarização chegando no eletrodo que está olhando para a atividade elétrica. Beleza? Conseguimos identificar tudo isso? Porque aí, quando vocês baterem o olho no elétrico, vocês vão falar, porra, a pancada aqui está sendo grande. Parece que tem sobrecarga. Não precisa decorar. Sokolov Lion, S de V1 mais R de V5 ou V6 maior que 35 mm sugere sobrecarga ventricular esquerda. Peguei no Loprest, S de V4 mais maior S das derivações, maior que 28 em homens, maior que 23 em... Não precisa. Olhou a pancada, depois de olhar para o paciente, nossa, é uma vozinha, a história sugere, o elétron sugere, muito provavelmente é. Ah, é um menino jovem, uma menina jovem, que tem essa amplitude aqui. Por que ela tem essa amplitude aqui? Ou porque a caixa torácica está muito próxima, o eletrodo está vendo o coração muito de perto, ou porque a pessoa pratica alguma atividade física. Ah, é doença? Está baixinha assim na minha mãe? Não. É porque existe um tecido adiposo que afasta esse coração que está olhando ele. Certo? Agora, chega um vozinho para vocês. No pronto-socorro. Vocês sabem que ele tem uma doença de Wilson, gente. Vocês sabem que é a doença de Wilson? Ninguém sabe? Vocês vão ver isso lá na frente. Doença de Wilson é uma doença de depósito de cobre. Tá? O paciente começa a depositar cobre no corpo dele. Inclusive no coração. Por que a amplitude está pequena? Aí você olha o eletro dele, está tudo pititico. Tudo pequeno. É um coração insuficiente. No caso dele, é insuficiente, está tudo pequeno. Por que está pequeno? O cobre está afastando, na verdade, a atividade elétrica do eletrodo. É uma barreira que eu coloco ali, que eu impeço aquele eletrodo de ver. Hemocromatose, uma doença de depósito de ferro. Pessoa que toma ferro, muito ferro, indiscriminadamente, certo? Como suplemento. Aí ela desenvolve uma hemocromatose com a doença de depósito. Começa a depositar nos tecidos. Aí você roda o eletro dela e vê baixa amplitude. Paciente que tem tamponamento cardíaco. Paciente que tem hemopericárdio. Doenças que afastam o coração do eletrodo que está olhando ele.
Então, obesidade não vai ser fidedigno, não é quem faz. Geralmente é. Porque não é que você vai ver a espessura da parede. Se tem sobrecarga ou não. Certo? Gente, então, essa parte de identificar os eletrodos e saber do porquê está aumentado ou diminuído, ok? Foi? Beleza. Tá, vamos lá. Onda P. Quando eu falo de P, eu estou falando de duas P's. P do ato direito e P do ato esquerdo. Porção inicial da onda P, P do ato direito. Porção final da onda P, P do ato esquerdo. Certo? Essa volta toda que eu dei é para explicar sobrecarga. Tá? Sobrecarga de ato direito. Se eu estou falando de sobrecarga, estou falando de uma pancada maior, vocês concordam? Eu vou aumentar ou diminuir a amplitude da onda P? Aumentar. Então, sobrecarga de ato direito, eu vou ver a onda P aumentada. Aumentada quanto, Marcinho? Maior que 2 quadradinhos e meio. Onde? Onde? Você sabe onde? Quais derivações? D2 e V1. Hã? D2 e V1? Certeza? Absoluta? Ah, não. D2, D3 e AVF. Tá? D2, D3 e AVF. Sobrecarga de ato direito, a gente vai ver a P aumentada mais que 2 quadradinhos e meio nas derivações D2, D3 e AVF. E eu vou explicar por que D2, D3 e AVF. E a sobrecarga de ato esquerdo? Como que é a sobrecarga de ato esquerdo? Desenha aqui na lousa, por favor. Como que é a sobrecarga de ato esquerdo? Ela é mais compridinha no eixo horizontal, né? Quem concorda? Quem concorda? Eu concordo comigo. Quem discorda? Por que você discorda? Gente, isso é extremamente importante, que eu vou falar agora. Muito importante mesmo. Ter P alargada afasta a probabilidade do paciente ter sobrecarga lateral esquerda. A gente não estuda exames, acurácia diagnóstica. Minha avó ter uma P aumentada, muito provavelmente ela tem sobrecarga lateral esquerda. E eu ter, não. Porque a gente leva em conta a probabilidade pré-teste, que é a história clínica do paciente. Mas todo paciente com P alargada, seja ela só alargada em tamanho, seja ela bífida, seja ela positiva e negativa, anyway, ela alargada no eixo X fala contra sobrecarga lateral esquerda. Por quê? Porque assim, eu expliquei para vocês a pancada que a gente dá no brinquedo, certo? Se eu tiver sobrecarga, eu vou fazer o que com a amplitude, gente? Aumentar. Aumentar a amplitude. Eu falei em algum momento de eixo X? Não, eu falei de eixo Y. Quando eu falo de sobrecarga, eu estou falando de eixo Y. Doenças que aumentam a amplitude, sobrecarga, aumentam a amplitude das ondas no eixo Y. E ponto. E ponto. Qual o grupo de doenças, então, que aumenta o eixo X? Porque o eixo X não é o tempo da condução da atividade elétrica? Vamos pensar? Se eu levo para sair da metade desse quadro até a outra metade 2 segundos, o que vai fazer eu levar 3, 4 e não mais 2? Porque é isso que está acontecendo. Não é uma pancada maior, é um atraso na condução. Um atraso na condução que reflete o aumento do tempo da onda. Entende? Então assim, por que isso aqui não é sobrecarga? Por quê? Pode ser bloqueio? Pode ser bloqueio? Por quê? Você está bloqueando. Gente, isso daqui é bloqueio.
Isso aqui é bloqueio. Isso aqui é bloqueio. Por que bloqueio? Porque eu estou aumentando o tempo que eu levava para fazer uma coisa, estou fazendo em mais tempo. Eu estou fazendo em mais tempo porque eu encontrei uma resistência, eu estou fazendo em mais tempo porque eu estirei o sistema de condução, eu estou fazendo em mais tempo porque o sistema de condução está doente, é bloqueio isso. Sobrecarga mexe no eixo Y, bloqueio mexe no eixo X, certo? Beleza, então como que a gente vê então sobrecarga lateral esquerda? Negativa onde? Porque eu falei, ó, sobrecarga de ato direito é AP positiva mais que 2 quadradinhos e meio de altura em D2 e 3 APF. Negativa onde? Sobrecarga lateral esquerda. V1, por quê? Não, é porque em V1 tem. Em V1 a outra P dá para representar ela, a parte positiva é real, a direita e a negativa é a esquerda. Normalmente aí tipo fase fora. Não lembro. Aí tipo, quando tem sobrecarga para a esquerda, essa parte da outra que representa a parte esquerda, ela tá com a mais negativa. Ó, gente, eu perguntei por que em V1? A explicação que eu recebi foi a seguinte: V1 a gente tem um AP positivo e negativo, certo? Vocês lembram disso? Obrigado. A explicação que eu recebi foi a seguinte: em V1 a gente tem AP positivo e negativo, certo? Vocês lembram disso? Lembra? Por que a gente tem AP positivo e negativo em V1? Onde está V1? Onde está V1 aqui? Quando eu colo os eletrodos, onde está V1? Vocês lembram onde está V1, gente? Isso. Quarto espaço intercostal na linha palesternal à direita. V1 está aqui, certo? Certo? V1 está aqui. O que acontece? Como que V1 vê esses átomos? O direito e o esquerdo. O átrio direito está aqui, certo? O átrio esquerdo está aqui. Se eu colocar esses átomos aqui na minha caixa torácica, ele está o direito rodado um pouquinho para frente e o esquerdo mais posterior. Beleza? Quando o estímulo elétrico nasce, ele nasce onde? No átrio direito, na porção posterolateral do átrio direito. Então ele nasce aqui atrás, ele vem para frente e depois ele volta. Ele nasce aqui atrás, ele vem para frente e depois ele volta. Volta para onde? Para o átrio esquerdo. Certo? Quando ele vem para frente, aí, parênteses. Quando a atividade elétrica aproxima do eletrodo, gera uma deflexão positiva ou negativa? Positiva. Sempre. Alguém está aproximando de você, você tirou a foto, a pessoa aproximou mais, você tirou outra foto, a pessoa agora está na sua frente. Essas fotos vão ficando cada vez maiores ou menores? Maiores. A pessoa está perto de você, começa a se afastar, as fotos vão ficando cada vez maiores ou menores? Menores. Mesma coisa. A atividade elétrica aproxima de você, que é o eletrodo, você gera deflexões positivas. A atividade elétrica afasta, você gera deflexões negativas. Certo? Beleza. V1 está aqui, ó, à direita do externo. O coração está aqui. Átrio direito, átrio esquerdo. O estímulo nasce na porção posterolateral do átrio direito. Toma todo o átrio direito e vai para o átrio esquerdo. Quando ele toma todo o átrio direito, essa primeira porção gera uma onda positiva ou negativa em V1? Está aproximando ou afastando de V1? Aproximando, então gera uma deflexão positiva. Só que depois, essa atividade elétrica afasta. E aí quando ela afasta, ela gera uma deflexão negativa. Então em V1, gente, em V1, a P não tem duas porções, a inicial e a final? A porção inicial da P em V1 corresponde ao átrio direito, que é o estímulo aproximando do V1. E a porção final corresponde ao átrio esquerdo. Beleza. Toda essa volta para chegar no nosso ponto. Por que sobrecarga atrial esquerda mexe em V1? Porque é onde eu consigo ver melhor a porção da onda P. Se eu tiver sobrecarga atrial esquerda, eu tenho sobrecarga. Eu vou mexer no eixo X ou no eixo Y? Y. Então a P em V1 ela vai ficar mais negativa.
Sobrecarga lateral esquerda, eu gero uma onda P mais negativa que um quadradinho em V1. O nome disso é índice de normas, certo? Que é a única coisa que existe, de fato, para a gente olhar sobre a carga lateral esquerda. Então, onda P, a porção dela mais negativa em V1, isso é igual a sobrecarga lateral esquerda. Certo? Certo? Aí eu vou voltar no ponto que você falou. Quando eu aumento o tempo de duração das coisas, qual o grupo de doenças que eu tenho? Hã? Bloqueio. Bloqueio. Certo? Bloqueio. E aí, gente, para quem não prestou atenção em nada do que eu falei, agora é o momento mais importante. Se vocês levarem essa mensagem para casa, vocês conseguem resolver tudo direto. Se tratando de P, se tratando de QRS. Beleza? Seguinte. Essa volta, eu poderia ter falado isso de início e acabou. Mas entender as coisas, ter essa visão espacial, de como o estímulo chega, para onde ele vai, por que ele vai para a esquerda, não é importante. Eu tenho dois eixos no elétron, certo? O elétron é um papo. Ô, querido, valeu. Oi. Gostei. Ó, vocês estão escutando agora? Gostei. Qual que é o seu nome? Uma salva de palmas do Guilherme. Ó, quando eu tenho então sobrecarga atrial esquerda, você não pegou essa parte, Guilherme. Sobrecarga eu mexo no eixo X ou no eixo Y? Y, certo? Eu mexo na amplitude. Agora, quando eu falo de aumento de duração, eu estou falando do quê? X, que é o grupo de doenças chamado bloqueio, lembra? Se eu percorro a metade desse quadro aqui, ó, eu estou pegando jeito com o microfone. Se eu percorro a metade desse quadro em 2 segundos, o que vai fazer eu percorrer a metade desse quadro agora em 5 ou 6 segundos? Alguma coisa que esteja no meio do meu caminho e que faça eu desviar para percorrer em mais tempo, certo? O percurso que antes eu percorri em 2, agora eu percorro em 5, em 6 segundos. Ou uma falha no sistema de condução. Porque se ele falhou, quem vai assumir o rolê? O cardiomiócito. E o cardiomiócito, ele leva mais ou menos tempo para conduzir a atividade elétrica. Mais tempo. Porque ele não é especializado. Então, quando eu aumento o tempo de condução das ondas, seja P ou QRS, eu estou falando de bloqueio. Quando eu falo do aumento de amplitude das ondas, eu estou falando de sobrecarga. Certo? Sobrecarga pode ser atrial ou ventricular. No caso da sobrecarga atrial esquerda, por que eu aumento a porção negativa da onda P em V1? A onda P em V1 ela tem duas porções, uma porção positiva e uma porção negativa. A positiva corresponde ao átrio direito ou esquerdo, Guilherme? Por quê? A explicação que eu dei foi a seguinte: desenha os seus átrios aí no seu. Faz os seus átrios com as suas mãos, na sua caixa torácica. Está fazendo coração para mim, eu namoro. Brincadeira. Isso. Agora mostra para mim como que está o átrio direito com relação ao esquerdo, na sua caixa torácica. Ele está mais anterior, mais posterior? Ele está mais posterior, ó. Desenhar os dois átrios, se eu fizer os dois átrios com as mãos, o átrio direito e o átrio esquerdo, certo? Átrio direito ele está mais anterior e o átrio esquerdo está mais posterior. Em V1, por que em V1? É o ponto de vista que a gente está usando. V1 está no quarto espaço intercostal à direita do externo. A gente cola esse eletrodo aqui para ele ver o que está acontecendo. Ele vê muito bem o átrio direito. O estímulo elétrico nasce onde? Na porção posterolateral do átrio direito. Quando ele nasce na porção posterolateral do átrio direito, ele tem que vir para a parede lateral e para a parede anterior.
Nisso que ele vem, aqui é V1. Ele está vendo o quê? O estímulo vir para a parede lateral e para a parede interior. O estímulo aproxima. Quando o estímulo aproxima, gera uma deflexão positiva ou negativa? Positiva. Lembra do exemplo da foto? Se você está aproximando, eu estou tirando fotos suas, as fotos ficam cada vez com o Guilherme maior. Se você está afastando, o Guilherme vai ficando cada vez menor. Assim é o estímulo. Quando ele aproxima, eu gero deflexões positivas. Quando ele afasta, eu gero deflexões negativas. Então a porção inicial da P aproximou de V1. Normal. Positivo. Só que a porção final corresponde a P do átrio esquerdo. E aí a porção do átrio esquerdo afasta muito. Só que no coração sobrecarregado, na sobrecarga atrial esquerda, esse átrio está mais longe ainda. Se ele está mais longe ainda, eu gero o quê? Uma P mais negativa que o normal. O que faz sentido. Eu falei, sobrecarga eu mexo só no eixo Y, para cima ou para baixo. Sobrecarga atrial direita aumenta a P no eixo Y. Onde? D2 e 3 ABF. Sobrecarga atrial esquerda aumenta a P no eixo Y. Para onde? Para baixo. Entendeu? Beleza? Todo mundo entendeu? Mesmo? Beleza. Agora não precisa mais do microfone não, mas obrigado, Guilherme. Gostei da experiência. Aí, Guilherme, eu falei o seguinte, ó, para quem não prestou atenção em nada, quiser levar alguma mensagem para casa e ter autonomia para estudar eletro depois, para entender as coisas, e aí estudar mais a fundo a fisiopatologia das coisas, olha para esse gráfico. Esse gráfico é poderosíssimo. Porque o que eu falei para vocês? Esse gráfico é autoria minha, tá? Eu fiquei pensando e depois criei ele. O grupo de doenças que aumenta o tempo de duração das coisas, o eletro é um papel quadriculado, certo? Que tem vários quadradinhos. E os quadradinhos, eles são marcados pelas deflexões que são geradas nele, certo? Esse papel quadriculado tem dois eixos, o eixo X e o eixo Y. Qual que é o primeiro passo no eletrocardiograma, gente? Olhar para o paciente. Porque é aquilo que eu falei. Se eu vejo uma baixa voltagem sem ver o paciente, eu vou começar a pensar em várias doenças. Mas se eu ver que é minha mãe com obesidade, aí eu vou falar, não, faz sentido. Entende? Então, olhar o paciente. Segundo passo. Aí, olhar os parâmetros elétricos, tá? 25 milímetros, certo? 10 milímetros por segundo, perdão, 25 milivolts. Toda a padronização da elétrica a gente sabe. E no N. Isso vocês pegam. A mensagem que eu quero passar é a seguinte. Todas as doenças que alterarem só o eixo Y, eu vou chamar de sobrecarga. Certo? O grupo de doenças que altera as ondas P e o complexo QRS no eixo Y é sobrecarga. Por que sobrecarga, Marcinho? Porque eu estou dando uma pancada maior. E se eu dou uma pancada maior, a onda vai ficar mais positiva ou menos positiva, gente? Muito mais positiva. Se ela era assim, ela vai ficar assim. Certo? Se ela era assim, ela vai ficar assim. Beleza? Então, no eixo Y, se eu aumentei a amplitude, não me disse a sobrecarga. Certo? E no eixo X, se aumentei o tempo, não me disse é o quê? Bloqueio. Faz sentido o bloqueio? Ora, eu estava percorrendo uma coisa em 10 segundos, agora eu tenho que percorrer em 30. O trânsito, o engarrafamento é um bloqueio. Certo? Por quê? Eu tenho que desviar, ou o sistema de condução está doente, ou a condução está sendo feita miócito a miócito. Não mais pelo sistema de condução. Porque ele é especializado. A atividade elétrica sempre vai escolher pelo caminho de menor resistência. A gente falou isso. Certo? Se, mesmo tendo a possibilidade de escolher o caminho de menor resistência, está demorando mais, é porque existe um bloqueio. Então, no eixo X, eu tenho bloqueio. Bloqueio quando eu aumento o tempo de duração das coisas. Marcinho, entendi. Nossa, beleza. Então, a gente pode ter sobrecarga atrial direita, sobrecarga atrial esquerda. E a P que você desenhou é o quê? Como que você tinha desenhado a P? Desenha aqui a P. Você tinha desenhado. Vocês lembram da P que ela desenhou? Aí eu perguntei, como que é a sobrecarga atrial esquerda? Ela desenhou a P com tempo aumentado. Uma P com tempo aumentado,
Uma T com tempo aumentado, gente, é sobrecarga ou bloqueio? Bloqueio. E como que a gente vai chamar esse bloqueio? Bloqueio interatrial, porque ele está entre os átomos. Lembra que existe um sistema de condução que sai do átrio direito para o átrio esquerdo? Isso faz com que o estímulo elétrico leve tanto a atividade atrial da direita para a esquerda quanto da direita para baixo? Lembra? Existe algum problema aqui na comunicação interatrial que leva ao bloqueio interatrial, ou BIA. Ou BIA. O BIA, ele pode ser de primeiro, segundo ou terceiro grau. Marcinho, mas que preciosismo, não precisa disso. Gente, o BIA, alguém sabe o que vai acontecer no futuro? Porque isso daqui é reflexo de um átrio estirado, tá? Um átrio que estirou. O que vai acontecer no futuro? Tá? Perder a função? Quando a gente perde a função de algo que organiza as coisas, a gente desorganiza as coisas. Certo? Qual o grupo de doenças que desorganiza as coisas? Arritmia. Então lá na frente, esse BIA vai evoluir para arritmia. Qual a arritmia, gente? A mais comum do mundo. Fibrilação atrial. Esse átrio estirou, e aconteceu o que com o sistema de condução? A casa, que lembra dos fios que eu desenhei da casa? A casa cresceu. A quantidade de fios é a mesma. O que vai acontecer com o fio? Ele vai romper. Não vai acontecer condução. Então você tem microfocos de condução atrial. Microfocos de condução atrial. Microfocos de quem, Marcinho? Quem está conduzindo se não tem mais sistema de condução? Cardiomiose. Certo? O átrio estirou. Quem está conduzindo a atividade? Cardiomiose. Só que de maneira organizada, nó sinusal, porção posterolateral da direita, vai para o átrio esquerdo, depois no átrio ventricular, roda. Não, é totalmente desorganizado. E se é totalmente desorganizado, com a fibrilação atrial. Então o BIA é importante. Para identificar o BIA, tem que investigar esse paciente de perto, para saber o momento de começar a anticoagulação. Porque geralmente, a maior parte dos pacientes com fibrilação atrial, a gente descobre que ele tem fibrilação atrial no evento, no AVC. Que é uma doença que leva a maior mortalidade, perda de funcionalidade, perda de produtividade, custos para o sistema, para a família, para o paciente. Beleza? Então, BIA é extremamente importante. Bloqueio interatrial. Para a prova de vocês, coloca a sobrecarga atrial esquerda. Para a vida, no postinho, começa a plantar semente. Na UFO, hoje, todos os professores falam de bloqueio interatrial. Que é uma coisa que eu falava no início, a galera... Então muda, dá pra gente mudar as coisas. Beleza? Gente, eu falei para vocês então que o grupo que aumenta a amplitude das coisas é o quê? O grupo de doenças que aumenta a amplitude das coisas? Sobrecarga. As sobrecargas, elas podem ser atrial ou ventricular. Atrial, direita ou esquerda. A direita e a esquerda a gente viu. E ventricular, direita e esquerda. Certo? O grupo que aumenta o tempo de duração das coisas é o quê? Bloqueio. Pode ser bloqueio interatrial. Tá de boa? Bloqueio. Bloqueio pode ser o bloqueio interatrial, que a gente falou de primeiro, segundo ou terceiro grau, certo? Mas a gente também pode ter o bloqueio de ramo direito ou esquerdo. Beleza? Beleza, Marcinho. Então, zeramos P. P a gente falou dos principais: sobrecarga atrial direita, sobrecarga atrial esquerda e bloqueio interatrial. Certo? Beleza. Deixa eu apagar aqui. Gente,